Olá, nós somos acadêmicos do 5º período de agronomia e nós vamos apresentar sobre o MIP, que é o manejo integrado de pragas, e a nossa praga escolhida foi o percevejo do maracujá. O maracujá, ele é rico em flavonoides, que são antioxidantes, agem como antioxidantes no nosso organismo. Ele também é rico em vitamina A e vitamina C. Ele é utilizado para auxiliar no tratamento de diversas doenças, como por exemplo a hiperatividade, a ansiedade e problemas com o sono, como a insônia, visto que ele é um fruto calmante natural. Existem diversos tipos de frutos do maracujá, como por exemplo o maracujá roxo, o azedo, o maracujá doce e o maracujá do mato. A nossa plantação aqui no Instituto Federal Catarinense é totalmente de maracujá azedo. Eles se diferem quanto à casca, a coloração da casca, também a polpa e o sabor. Alguns são mais adocicados e outros são bem azedos. As flores, as folhas e a polpa são utilizados para fazer suco e também chás. A casca pode ser utilizado para fazer farinha e ser acompanhamento de outras alimentações. E as flores também são utilizadas para fazer suplementos em cápsulas. Santa Catarina é o 3º maior produtor de maracujá do Brasil e na safra de 2020 e 2021 foram colhidas aproximadamente 45 mil toneladas de maracujá. Em Araquari, em 2021, foram registrados 34 produtores e aproximadamente 53 mil plantas. Bom, o percevejo do maracujá tem o seu nome científico de Diactor bilineatus e algumas de suas características são: ele tem o par de pernas alongado com essa extensão em formato de folha, no tom de marrom com pintas alaranjadas. E o seu corpo é esverdeado com 2 linhas alaranjadas. E o que é que torna ele uma praga para a cultura? Porque o seu aparelho bucal é sugador e ele se alimenta da seiva desses frutos. Ele, na sua fase de ninfa, ele vai sugar a seiva de botões florais e frutos jovens, que vão tender a cair. Já na sua fase adulta, ele vai atacar folhas, frutos e flores. Já no fruto maior, que já é um pouco mais velho, ele vai ficar com um aspecto murcho e enrugado, como a gente pode verificar aqui na foto, e também vai ficar semelhante a um isopor. Como o objetivo dessa tarde de campo é apresentar os métodos de controle desse percevejo, vou comentar agora sobre alguns. O primeiro deles seria a implantação de culturas que sejam atrativas aos inimigos naturais. Alguns exemplos de inimigos naturais, nós temos essa mosca e essas 2 vespinhas, que estando contidas nesse ambiente, elas vão fazer o controle do percevejo. Outro método de controle seria o controle cultural, realizando roçadas que eliminem plantas daninhas, como o melão de São Caetano, que é uma cultura que também proporciona um ambiente favorável ao desenvolvimento do percevejo. Por isso, com essas roçadas, nós visamos eliminar essas plantas daninhas. Outro método de controle seria fazer a catação manual. Porém, esse método não é muito utilizado em grandes quantidades, pois uma lavoura ela contém muitos frutos e seria inviável, muitos frutos e grandes distâncias de parreiras, e seria inviável fazer essa catação manualmente, pois os percevejos também se encontram em grande quantidade. Como nós estamos falando sobre o MIP, o manejo integrado de pragas, nós devemos sempre salientar e lembrar que deve-se fazer um monitoramento dessa praga, para que a gente não entre com algum método de controle antes do necessário, ou seja, antes de atingir o nível de dano econômico. Pois assim, nós não iremos gastar recursos sem a necessidade. Por isso, nós entraremos com métodos de controle quando o índice de monitoramento ele atingir 3% de ataque nos frutos. Esse monitoramento ele deve ser feito quinzenalmente na época em que não tem muita incidência do percevejo e semanalmente em épocas de maior incidência. Agora, para demonstrar alguns outros métodos de controle, como físico e mecânico, nós temos alguns tipos de armadilha, como o exemplo desta, onde a gente utiliza uma substância atrativa
No caso do percevejo, a gente vai utilizar uma substância onde vai ter 3 partes de água para 1 parte de suco de uva. Vai. Tá, onde a gente vai fazer um orifício de 2 cm por 2 cm acima do nível do líquido. E o líquido vão ser 500 ml. Então, como eu falei, 3 partes de água e 1 de suco de uva. Essa armadilha é um método que funciona muito bem e com baixo custo. Temos também os casos onde a gente pode utilizar uma barreira física, como as embalagens de papel envolvendo o fruto, que são utilizadas principalmente em áreas menores, como cultivos orgânicos, na agricultura familiar, em algum experimento onde a gente tem mais experimental menor, que envolve uma alta mão de obra. Então, por isso de se utilizar em locais com áreas menores. Além disso, nós temos caldas orgânicas, como o exemplo da calda à base do óleo de nim, onde a gente vai ter numa calda de 20 litros, que é exatamente o volume que se ocupa em uma bomba postal, nós vamos utilizar 60 ml. Nesta calda a gente vai utilizar 60 ml de óleo de nim, 100 ml de detergente neutro para os 20 litros de água. Esta é uma calda orgânica que deve ser aplicada ao final do dia, onde temos temperaturas menores, maior umidade relativa, e deve ser somente aplicada quando houver a presença do inseto praga, pois deve seguir o MIP, onde a gente só deve usar o controle quando tivermos o nível de dano econômico atingido. Para a cultura do maracujá, no caso do percevejo do maracujá, a gente não vai ter um controle químico registrado pelo Ministério da Agricultura. Então essa soma de controles físico, mecânico e biológico vão formar um pacote tecnológico que vai envolver o MIP e vai nos proporcionar o controle do percevejo maracujá. Muito obrigada pela atenção. Esse trabalho foi apresentado por mim, Helena, Maria Eduarda, Samara E Fábio.